Marcelo Conte na área, esse aqui é o Pode Crer. Salve, salve, Eliana Conte, conhecida como Gatinha. E hoje... O nosso convidado especial é o pastorzão dessa juventude maravilhosa do Brasil, que é o nosso querido Pastor Elcio. Bora! Olha quem a gente conseguiu trazer aqui, hein? Eu tava falando pra ele agora, né, pastor, que eu tô tremendo, né? Porque pra gente é muito importante a sua presença, né? Alguém que a gente admira, não só no campo das mídias, o trabalho que tem sido feito com a juventude, mas também a questão pessoal, né? Espiritual, que a gente acaba sendo conduzido junto em tudo isso. Queria te agradecer essa visita aí pra gente. É isso aí, prazer enorme estar aqui no Pode Crer. Nós já tentamos vir outras vezes e não deu certo, mas prove ao Senhor. Quero dizer que eu viajei 3.000 quilômetros para vir aqui no Pode Crer, para você ver como é especial esse podcast. E desde já, galera, vem junto, vamos mergulhar, porque esse podcast tem muito a dar para você. Sobre... E num rolê aleatório que foi, amor? Tá emocionado mesmo. Olha, tá até com o olhinho brilhando, gente. E aproveitando, pastor, o rolê aleatório, tipo, advogado formado, né? 33 anos, papai do Samuel, e agora também pode ser uma princesa ou mais um príncipe aí. É homem, já sabe, não vi? Ih, não sabe nem das Gente, do nada. É que eu tô com um pouquinho, eu tava até comentando, né? Com um pouquinho de distanciamento das redes sociais, mas eu não tô tão distante. Mas então tá bom. Parabéns, pastora Larissa também. Beijo, pastora. Você viu? A gente espera pastora aqui, né? Tem que vir também com a gente, tem que vir. Acho justo. E também nada mais, nada menos do que o genro do apóstolo René Terranova. E como que foi, pastor? Tipo, você... Chamar de você, tá? Chamar de senhor né? Não dá. Minha idade, gente. Tô tia. Brincadeira, não é que você tá tio não, tá? É só... Já começou. Começou a se embolar. Por isso que eu faço gravado, entendeu? Já pensou em sair daqui preso? Oremos, volta, foca. Acho que eu tô emocionada também, vamos lá. Segura na mão de Deus. É sobre, tá vendo, né? Como que foi a sua primeira experiência com Jesus? Como que surgiu? Tipo, o seu testemunho antes e o foco de ter Jesus hoje como base. Meu testemunho é muito forte, tá até no meu YouTube, mas em tese eu usei os meus traumas emocionais para focar em Deus. Tem gente que foca, vai pra droga, se justifica, culpa pai e mãe, vai logo pegando aí, você que faz isso. Eu não, eu peguei e falei assim, se o mundo não me agrada, e eu tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu, se o mundo não me agrada, se o mundo não me quer, Jesus me quer. Então tinha um primo meu que orou por mim por 1 ano e meio, orou e jejuou por mim, e ele falou, vamos pra igreja agora, e foi logo depois que eu tive um trauma familiar muito forte, muito pesado, com 12 anos de idade, e aí eu fui pra Jesus, 12 anos de idade. Me desviei com 17 anos de idade, porque eu tive um problema sério, grave, dentro da igreja, com um pastor, e para eu não pecar, eu preferi sair fora. E aí depois voltei para Jesus e foi quando conheci Larissa. Olha isso, por mais primos. Né? Não é? Não, tá precisando de primos no mundão aí, viu, Obrigado, gente? primão. E pastor, qual que é a intenção do podcast? É realmente te mostrar além daquilo que as pessoas veem em um momento de pregação ou aquilo que já tá vivendo hoje, né? Às vezes a pessoa vê pastor Elcio cuidando da juventude do Brasil. Nossa, nasceu pronto, né? Foi colocado lá. E não é isso, né? Cara, eu sou doido pra pegar um cara desse. Não é isso, né? Eu sou doido pra pegar um cara desse. Bom, vamos começar falando do Jump, que o Jump tem 10 anos de idade e o apóstolo recebeu o Jump no Monte Sinai. Nós tínhamos passado por um tempo difícil na juventude e no Monte Sinai, ele foi buscar Deus no Monte Sinai, nós rapamos nossa cabeça com um tom de vergonha. Todo mundo, todos os jovens, a gente rapou a cabeça. E aí ele foi pro Sinai e ele pediu de Deus. E Deus deu para ele o Jump no Sinai. Então, o Jump, ele já veio de Sião. Começando daí. Ao chegar em Manaus, ele trouxe o Jump, conversamos e tudo. E chamamos o Brasil todo para nós conversarmos em Manaus. O Brasil compareceu, todos os estados. Feito isso, nós viajamos para os Estados Unidos. E ele falou, nós temos que escrever tudo que Deus deu. E aí ele sentou no lugar e eu comecei a digitar. Então, há 10 anos atrás, quem digitou o Jump fui eu. Então, o Jump já mora dentro de mim há 10 anos.
E por que, pastor, você não é o líder há 10 anos? É por isso mesmo. É porque tem muita gente assumindo as coisas. Pega essa chave. Tem muita gente assumindo despreparado as coisas. Eu estou há 10 anos sendo preparado para estar onde eu estou. E hoje nós estamos movimentando uma multidão nesse Brasil, fora das câmeras, no relacionamento e no discipulado. Esse é o Jump. É o que funciona através do ao vivo. É mais ovelhas e menos seguidores. Eu gosto disso. Vamos lá, então. Vamos lá. É muito maluco, né? Por exemplo, nós, pastor, a gente tá fazendo agora 9 anos de ministério, né? Que a gente entregou a nossa vida para Jesus novamente. Legal. Mas eu creio que a vida ela é feita de ciclos, principalmente espiritual, né? Em tudo que a gente viveu, tem 2 anos que Deus fez assim, ó. Pegou a gente, chacoalhou de cabeça para baixo e falou, ó, calma aí, vem aqui, você vai fazer assim, ó. E jogou a gente lá no meio do Jump Sumaré. Ali, do nada. E aí eu faço questão de falar isso. Ali, naquele Jump Sumaré, Deus mudou a nossa vida. Qual foi o primeiro que você foi? O Army? Eu fui no Army. Foi o primeiro que a gente foi. Foi o primeiro que tava na minha gestão. Aquele transformou, pastor. A gente saiu de lá, chegou em São Paulo, galera, esses 2 estão loucos. Esses 2 estão malucos. Não, calma, tem que ser mais devagar. A gente... com a faca na cabeça. Era tipo voltando do encontro com Deus, sabe? Por aí. Você volta tudo... Foi um encontro com Deus já estando com Deus. Foi uma coisa diferente. E ali ativou Eu sou grato, assim, extremamente grato. Você falou uma frase que eu levo pra vida, Marcelo. Encontro com Deus, estando com Deus. Cara, eu depois de pastor, eu tive uma experiência que eu falei assim, eu ainda não tô completo. E eu vi meus 12 precisando serem completos também. E eu peguei e botei todos eles dentro do encontro. E eles ficaram com muita raiva. Porque como eles, líderes de célula já grandes, já quase pastores, como eles precisariam ir para o encontro? Eu botei eles todos no encontro. E aí chegou no dia, na sexta-feira à noite, no PNL, na primeira ministração, eu cheguei, gente, quero apresentar aqui, foi até o pastor Vanderlei, um grande amigo meu de Manaus. E aí eu falei, o pastor Vanderlei vai pregar pra gente PNL. E aí eles olharam para mim assim, e eu falei, ele vai pregar PNL e eu vou sentar com vocês, porque se vocês estão precisando, eu também estou precisando. É sobre. Entendeu? Então, não é quanto você cresce, é quanto você diminui. Nossa, é demais, né? Entendeu? Você vê que eu não sou muito ligado, muito em rede social, essas coisas, mas é porque quando eu entrei nessa pegada de querer rede social, de viver isso, eu comecei a ver muitos pastores se perdendo nisso. Pessoas mais preocupadas em quantos seguidores iriam ganhar. Eu não sei o que aconteceu com o meu Instagram, até te falei, né? Sim. Meu Instagram travou em 28.8. Eu fiz um teste uma vez, estava num congresso de 2.000 jovens, eu falei, gente, todo mundo me segue agora, vamos ver que bug é esse. E meu Instagram não mexeu de 28.8. Realmente não sei o que aconteceu. E ali Deus falou comigo, falou, cara, não se preocupa mais com isso não. Deixa quieto. Então assim, eu tenho acesso à multidão toda semana e não é isso que Deus quer pra mim. Não tô duvidando de quem vive, sim, tá? De quem usa isso. E tá tudo certo usar a rede social, mas assim, a rede social distanciou o abraço. O abraço, ele é necessário. Aí vem pandemia, distanciou o abraço. Aí vem rede social, distanciar o abraço. E aí, daqui a pouco a gente vai se falar. Daqui a pouco vai namorar só virtual. Daqui a pouco vai conversar só por WhatsApp. Entendeu? Eu ainda sou fã de uma boa conversa. Isso é saudável. Você pode perguntar de qualquer psicanalista. Você pode chamar aqui no podcast psiquiatras para falar sobre esse mesmo assunto. Eles vão te falar. O toque é necessário. O toque é necessário. Daqui a pouco não, já tá nessa situação, tá? Já tá. Existem diversos casos que até relacionamento de pais com filhos, que o filho tá trancado dentro do quarto e a mãe tá lá na cozinha mandando WhatsApp para poder vir comer. Eu fui uma dessas crianças que, devido às brigas e problemas familiares, eu me atolei no videogame. Eu tenho um testemunho muito forte com videogame. Eu tive um testemunho fortíssimo com videogame. E eu casei, e eu era tão viciado em videogame que o apóstolo René chegou pra Larissa e falou assim, Larissa, calma, isso é uma libertação. Ele casou primeiro com videogame do que com você. Meu Deus, essa eu não sabia. Foi muito forte o meu testemunho. E teve um dia que eu falei, eu vou jogar daqui de cima da casa esse videogame. Era um PlayStation 4, 3 na época, PlayStation 3. Eu falei, eu vou jogar. E eu não joguei, eu simplesmente botei ele no armário. E eu falei, Senhor, eu quero viver mais do casamento e menos da minha infância. E aí naquele dia eu resolvi crescer. Hoje eu tenho, meu filho joga, e eu não tenho paciência de jogar. Eu tenho os melhores jogos, eu tenho um PS5 em casa. E eu não jogo, não tenho mais assim, mas é porque aquilo ali foi a minha maior segurança. Então hoje, eu quero dizer, hoje, crianças estão sendo levadas, tô falando criança de 4 a 7 anos,
vivem no Minecraft. Ali eles criam o mundo ideal deles. O mundo ideal que eles não têm. Se os pais não começarem a se ligar na juventude, vai criar uma juventude focada no virtual. Vai ser tipo aquele, tem um filme aí que fala muito sobre isso, acho que é O Juiz, filme antigaço, com o Sylvester Stallone. Sim. Que as pessoas, não é? Que as pessoas vivem mais no virtual. Então o cara não vou longe, tá aí agora o mundo paralelo, que é o... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, fugiu o nome agora. Como que é? Ajuda a gente a realidade alternativa, hein? Metaverso. Tem o metaverso. O metaverso tá sendo falado desde aquele filme do Juiz, do Sylvester Stallone. Isso aí não é coisa nova, né? E pode ver que já tá perdendo... O objetivo deles foi tirar as pessoas do toque. Foi tirar as pessoas do toque. Pode ver, não tá se falando mais tanto sobre isso, né? Agora já mudou o assunto, já tá mudando os assuntos. Então, são coisas que estão passando. Então, é perigoso. Eu falo muito essa frase, o pessoal me critica muito. Pastores digitais, eles nunca serão pastores ministeriais. Verdade. Eu falo muito essa tecla aí, o pessoal fica com raiva de mim e eu não tô nem aí. Mas é porque eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Pastor é pastor de ovelhas, não é pastor de seguidores de Instagram. Eita. É pastor de ovelhas. Pastor sem ovelhas não é pastor, pode ser um evangelista. Glória a Deus pelos evangelistas. Mas dizer que é pastor sem ovelhas não é pastor. Pastor tem que cuidar. Pastor tem que tratar. Ovelha pega ferida, ovelha pega fungo, ovelha pega problema, ovelha fica rebelde. Existe a necessidade de tratamento, e tratamento é com toque. Ninguém põe remédio pela internet. Você já tomou alguma pílula pela internet? Não tem como, né? Eu não vou nem dar ideia porque acabar de inventar. As drogas já inventaram, né? As drogas auditivas já inventaram. Né? E que se Deus quiser, isso vai morrer também. Amém, em nome de Jesus. É muito maluco. Pastor, você falou desse sistema com videogame, é a minha vida. A gente nem conversou sobre isso antes, né? Tinha momentos em casa que ela falava ela entrava no Wi-Fi, eu já jogava ela pra fora de casa. Na época era só um mega, né? Não era tão evoluído assim os megas da internet. O Wi-Fi, ele entrava ali, eu já... Aí ele ficava jogando, e era online. E pra eu entender que aquilo era online, ficava, mano... Dá pausa nesse negócio aí. Sofri isso, irmão. Mas por que falando isso? Porque assim, por um tempo, foi muito bom na minha vida o videogame. Porque pra mim também. Teve momentos assim que a galera que eu andava foi caindo pra um caminho totalmente errado. E eu fui indo pra um lado ali de estar num videogame e tal. Então me ajudou muito. Eu entendo o inglês. É a caverna, irmão. Era a caverna. Era a caverna. Mas em um certo momento na vida perdeu o controle. E aí, pra sair dela que foi o... E perdeu mesmo. Chegou num ponto, a gente tinha Jesus, né? Ele já conhecia, que ele foi mais sem vergonha, eu não conhecia. Ele fazia o quê? Ele trabalhava numa empresa, ele atendia o telefone e, tipo, fingia que ele tava na rua trabalhando. Botava som de assim, ó. Não dá dica, hoje. Não dá dica, O que eu fazia, pastor? Eu botava ruído do tráfico em México. Aí passava os carros buzinando, barulho de trânsito. E eu ficava em casa jogando videogame. Tem noção disso? A empresa ligava, parecia que ele tava na rua. Olha como que era. Gente, isso aí tem 15 tutorial anos, do que não se fazer, tá, gente? Né? Não dá ideia, vai. Não dá ideia. Não pode. E aí, voltando pro pastor virtual, né? Ok, a ferramenta ela pode servir como um meio para o objetivo maior que a gente está aqui. Né? Não pode ser o objetivo maior, o seguidor e o número lá em cima, né? Volto a falar. As pessoas têm que sim estar. Eu estou nas redes sociais, a minha família está nas redes sociais, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser só isso. As pessoas acabam tão viciadas, isso vicia. As pessoas estão tão viciadas em ser, que elas esquecem de ser pessoalmente. Elas só são... Conteúdo, né? Tudo é conteúdo. Tudo é conteúdo. Elas estão workaholic de conteúdo e estão zero de relacionamento. Você pode ver, os maiores famosos de seguidores são os que têm menos amigos. Porque eles têm mais fãs do que relacionamento. E fica aqui, né? Pode guardar essa frase. Se você tem muito fã, você tem pouco relacionamento. Tá vendo? Tanto que eu tenho diversas revelações até mesmo, né, da palavra. Ele fica, faz um vídeo, eu não consigo. Tipo, esses personagens, eu vejo literalmente como um personagem. A pessoa tá assim com você. De repente, viu uma câmera, aquele sorriso largo. Oi, tudo bem, galera? E aí, vamos que não sei o quê. Aí tira e volta. É ruim. Aí fica aqui. E eu tenho, acho que, receio, na verdade, de me tornar isso.
Porque eu sou muito, deu pra perceber, né? Só um pouquinho. Eu sou muito espontânea, então eu sou muito tal. Eu não consigo ficar fazendo pose, dupla personalidade. Não consigo ter. Igual ontem mesmo a gente tava lá no Jump, né? Na Rede Quest. Falando nisso, que delícia, hein? Jesus! Esse final de semana foi tomado pelo Jump em São Paulo, né? 4 eventos, 5 eventos. Nossa, eu desci, eu saí de Manaus, pousei em Campinas, aí fui pra Ribeirão Preto, aí eu peguei um carro, fui pra Monte Alto, aí do Monte Alto eu peguei um carro, voltei pra Campinas, de Campinas, não, peguei um carro, voltei pra Ribeirão Preto, peguei um avião, fui pra Campinas, pra ser mais rápido, de Campinas peguei um carro, desci pra... Aqui? Guarujá. Guarujá, eu vim de carro pra cá. Nossa, esse final de semana foi tenso. Mas foi muito bom pra mim, galera, porque eu vi o quão grande é São Paulo e quão precisamos investir mais tempo no Projeto Jump aqui. É por isso que nós tivemos a ideia de fazer os regionais, né? Então, nós regionalizamos o Jump todo no estado de São Paulo. Estamos sub-regionalizando, então, porque tem regiões que ainda ficaram muito inchadas, né? Querendo ou não, uma cidade é longe da outra. E a gente ainda vai sub-regionalizar mais, porque nós precisamos, de fato, crescer. E eu tô aí com o pastor Edu, que é meu coordenador do estado. Beijão, pastor! O pastor Edu e a pastora Nara, né? Sobre a autoridade, sobre o nosso apostólico, né? Que é o apóstolo Fábio e Cláudia Budi. Beijo, meus apóstolos. Tô esperando vocês aqui, hein, apóstolo? É forte. Bota essas cobranças longe de mim. Tem que aproveitar agora. E aí a gente vai crescer muito aqui no Jump. E o Jump, ele tem esse objetivo de tocar mesmo a juventude, trazer a juventude de volta para o Senhor. E uma das coisas que eu tô mais batendo, Marcelo, é a parte da intimidade, cara. Hoje nós temos, eu vou falar um número bem alto, tá? Aqui, nós estamos na média de 50% a 60% da juventude vivendo de devocionais na internet. Cara, a galera não abre mais Bíblia. A galera espera chegar um vídeo de algum evangelista desses digitais e pega esse vídeo e vive disso. Cara, o seu relacionamento não é com um vídeo, o seu relacionamento é com o Todo-Poderoso. Aí acabou aquilo de fecha a porta do teu quarto e ora, acabou aquilo de ir pro secreto, acabou aquilo do quarto de guerra, acabou. A pessoa tá cada vez mais acabando. Então, às vezes, quando eu bato na questão de pastores digitais, é isso. Às vezes, eles estão levando pessoas a perderem a intimidade com Deus. Volto a falar, não estou batendo neles, eu estou alertando que é necessário ter os dois. E principalmente a intimidade. Porque muitas vezes, daqui a pouco as pessoas, elas ficam sem... O pessoal fala até assim, Marcelo, querida. O pessoal fala assim, ó. Você fala isso porque as igrejas estão diminuindo. Não, nossa igreja enche. Nossa igreja enche toda semana. Nossa igreja tem culto quarta, nossa igreja tem culto sexta, nossa igreja tem culto sábado, nossa igreja tem culto domingo e às vezes tem culto segunda. E tá toda hora cheio de gente. Nossa igreja é uma igreja enorme em Manaus. Sim. Então, assim, não se trata disso, porque tem muita gente apaixonada. Tem mais gente apaixonada do que gente buscando justificativa. Verdade. Boa. E o que é o problema, principalmente dessa juventude que eu enxergo, foi até uma das minhas ministrações no sábado. As pessoas, elas esquecem do secreto e querem viver muito de arrepios. Eu preciso viver emocionada. Tem os caçadores de fantasmas, esses aí são os caçadores de profetas. Sabe? Tipo, se eu tô lá no Vucu-Vucu, no Oba-Oba, o espírito tá ali presente e eu choro e tal, e de repente eu entro, abrir a porta da minha casa é outra realidade. Sabe o que é isso? É porque as pessoas, elas acabaram, como elas não têm, então elas acabaram se viciando em momentos e esqueceram de se viciar em experiências. Nós estamos vivendo uma geração de jovens, e se liga só você que está ouvindo isso. Não entre nessa de ser dessa geração de jovens que vive de momento. O pessoal tá fazendo igreja, eu tenho falado isso no Brasil todo, o pessoal tá fazendo igreja de posto de gasolina. Vai, se enche, sai de lá, se esvazia e depois vem sábado ou domingo para se encher de novo. Igreja não é posto de gasolina. Deus não tá procurando adoradores para sábado e domingo. Deus tá procurando adoradores para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então você tem que se ligar do que você está fazendo com a sua vida espiritual. Porque deixa eu te falar uma coisa, você pode ter 1 milhão de seguidores, a porta do céu continua estreita, se liga nisso. E você vai passar sozinho ou não passar sozinho, né?
Amor, vamos deixar ele conduzir? Muito maluco. Deixa eu falar meu testemunho. Esse final de semana a gente viveu todas essas experiências, né? A gente foi na Rede Quest lá no Jump, aí teve o Arena Jump também em Santa Bárbara. E de tudo que a gente viveu, a gente ministrou, a gente levou aquilo que Deus tem feito em nossas vidas maravilhosamente. Mas eu preciso falar do momento que foi mais importante de tudo isso. Foi sentado numa mesa com 2 meninas, batendo um papo. É isso, tipo, de tudo isso que aconteceu, sabe quando você vê assim, ó, todo esse propósito, tudo isso que foi maravilhoso, foi um momento sentado numa mesa, conversando com 2 meninas, né, Gá? Cara, vai pra Bíblia. A Bíblia, os maiores momentos que tornaram grandes projetos, que fizeram livros da própria Bíblia, foram momentos de relacionamento a 2. Foram momentos de intimidade. O Senhor subiu ao monte para pregar para uma multidão. E ele mandou a galera embora, só ficou quem tinha relacionamento. Exato. Vocês estão fazendo o que aqui? Porque vocês não vão embora. Resumindo, né? Vou embora para quê? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Só conhece a palavra, só reconhece que Jesus tem a palavra de vida eterna, que tem intimidade. Senão você vai embora. Qualquer briguinha, qualquer probleminha, qualquer fofoquinha na igreja. O problema é que as pessoas, vai logo pegando isso pra você, o problema é que as pessoas estão mais preocupadas com o que estão falando de você. Você tem que começar a se preocupar com o que Deus tá pensando a teu respeito. Entendeu? Pode ficar, vou ficar até quieto agora. Sobre... Desculpa a minha sinceridade. Não, mas é isso que tá faltando. Na conversa com essas meninas, inclusive, eu falo... Tipo, gente, eu sou assim dentro da minha casa, eu sou assim com ele, eu sou assim com os meus filhos. A palavra, ela não muda. Tá ali, sim, seu sim seja sim, o seu não seja não. Então, se lá tá falando que não é, força pra você não é e acabou. Eu não tenho que viver um evangelho baseado com o que te agrada e com o que convém a você. Você que lute. Cara, os pastores, eles acabaram virando, e eu peço perdão a Deus de falar isso, mas os pastores acabaram virando babás. Entendeu? E a gente que trabalha com discipulado, que é algo extremamente forte, acabamos virando babás. Eu já me peguei nisso. E o pior é que quando Deus vem, ele vem com a Tramontina. Ele fala, para de perder tempo com quem não quer tempo comigo. Nossa. Né? Para de perder tempo com quem não quer tempo comigo. Eu tenho uma experiência no meu testemunho que eu fiquei 2 anos investindo numa célula de 3 pessoas, que eram 3 mimados. Eu fiquei 2 anos da minha vida investindo em 3 pessoas. Até o ponto que nenhuma dessas 3 pessoas estão comigo hoje, porque eu investi tanto nelas que elas ficaram mimadas e acabaram que não são hoje não tem nem relevância hoje no evangelho. Não estão nem, eu nem sei se estão convertidas. Estão com Deus, né? Estão com Deus. E olha como é muito louco, que a Bíblia literalmente ela é o manual. Ligou outra parte do fone aqui, ele tá dando até eco agora, gente, do nada. Socorro, Deus. Ele funciona uma parte, agora ele ficou. Peraí. Deixa eu tirar aqui, gente. Foi mal, mas pode continuar aí. Ele funcionou, que ele só funciona um lado. Ele funcionou os dois. Falei que ia começar de novo. A minha luta aqui nós sai na mão. Vambora, tá tudo bem. Tá tudo bem. Em relação a Abraão e Ló. Era pra ele já ter se desvinculado dele lá, mas não, ele foi insistindo, ele foi indo. Tipo, podia muita coisa ali ter sido... Cara, é porque desculpa a minha sinceridade novamente, mas é que às vezes nós estamos insistindo em andar com pessoas erradas que Deus já falou pra gente se desvencilhar. Eita. É disso. E isso é mais uma resposta até mesmo de Deus. Muito forte que veio do seminário também. E outra coisa aqui, gente, pra constar, tá? A galera que acompanha a gente, os que também ficam mais pertinho, assim, sabe, do jeito que eu sou. Um dos motivos de eu ter me tornado o que eu sou, principalmente no posicionamento, foi porque Deus quis escolher, aí eu vou começar a chorar, a vida do pastor. Eu tava passando por um surto, eu até cheguei a falar aqui já, né, no ano passado, que Deus, ele tava me revelando que tava tudo errado, que as pessoas estavam levando o evangelho de qualquer jeito, que a palavra dele não era o tal da graça. Só que eu não via ministrações, não tinha ninguém. Eu tô falando em torno de julho de 2021. Eu não via ninguém falando firmemente, sabe? Eu não achava. Eu achava que era eu que tava ficando doida. Comecei a brigar com ele em casa, porque eu sem sabedoria nenhuma. Queria enfiar a goela abaixo a revelação que Deus tinha me dado pra ele. Tanto que o podcast, a gente já até falou aqui também, é um testemunho disso. Nasceu do Jump. Ele ficava assistindo o Flow. E, gente, não é normal um crente assistir um conteúdo desse e achar que é natural. É nego falando palavrão e baseado fumando dentro do negócio com um gorazinho ali do lado. Não é normal.
Ou eu que sou muito religiosa, habitolada, porque se é um meio e um estilo de vida que não convém mais a mim, vai chegar uma hora que se eu ficar me alimentando daquilo, eu vou achar que é o quê? Mas assim como tem... Desculpa a minha sinceridade, meu Deus. Não, pode ser sincero, não é solta, não. solta. Assim como tem todo tipo de cachorro, tem todo tipo de ração. Entendeu? Uau! Olha. Falando que a culpa é dele, você está tem gente que vai comer uma ração de excelência. Né? Tem gente que vai viver comendo comida de excelência, não ração. Tem gente que vai viver comendo uma comida de excelência. Tem gente que só presta para comer ração. Então tá tudo certo. Tem público para todo jeito. A questão é que público nós queremos alcançar. As pessoas, elas têm que vir a Jesus. Nós não temos que começar a perseguir atrás delas. Eu pensava diferente. Eu pensava que nós tínhamos que desesperadamente ir, mas não. O ir de pregar o evangelho é pregar o evangelho dele. O evangelho dele é pega a sua cruz e vem após mim. O evangelho dele não é, por favor, vem pra igreja, por favor. Cara, você faz um convite, a pessoa não quer vir, você faz 2, você faz 3, então espera vir pela dor, ué. Vai vir. Vai vir. Entendeu? O problema é que a gente passa muito tempo, eu te falo isso, eu tenho um testemunho pra falar, a gente passa muito tempo investindo em pessoas que não querem significância. Não querem ter significância na palavra, não querem ter significância com Deus. Vou te falar, as pessoas mais difíceis que eu tive para conquistar para o evangelho foram as pessoas ricas. Mas eu vou continuar lutando pelas pessoas ricas. Não, irmão, eu falo para eles a real. Falo para eles o que é, como faz. E é o seguinte, cara, a igreja está aberta. A restauração é conhecida lá em Manaus como a igreja dos ricos, porque é realmente uma igreja muito confortável, ar-condicionado muito bom, cadeiras muito boas, tal. De excelência mesmo. A gente trata o nosso povo com excelência. E a galera mesmo assim, muitos ricos, eles não vão. Eles, são simpatizantes. Cara, o reino de Deus ele não tá procurando por simpatizantes. Entendeu? Você pode ser simpatizante, você vai ser semelhante ao rico que não teve a oportunidade, que teve a oportunidade de andar com Jesus, mas preferiu andar com suas próprias riquezas e interesses. Então, é isso, cara. Vai ter gente para todo público e tá tudo certo. As pessoas vão começar, isso é que já acontece, mas eu não vou entrar nesse mérito, as pessoas vão começar a querer comprar a sua salvação, porque é mais fácil colocar dinheiro do que botar o joelho no chão. Mas é bem mais fácil. Verdade. Nossa, mas era desse contexto. Continua a sua experiência, como que foi? Você vai entender o contexto. E nessa DR, tanto... Gente, ó, era de Deus, mas ao mesmo tempo virou demoníaco, tá bom? Porque eu fiquei uma semana sem falar com ele. Dentro de casa. Garrei no... Não era essa parte pra você contar. Vai na outra. Eu fiquei no... Ficar botando na fogueira aí não dá, né? Não era um ódio. Treta não pode crer, não. Não era que era um ódio. Era um ódio também. Mas eu não me conformava dele não estar enxergando aquilo que eu tava enxergando. Inconformados. Essa é a palavra. Eu olhava pra ele e falava, cara, não é possível, isso não é normal. Isso não pode ser correto. Chegou num ponto que ele virava pra mim. Adoro essa parte. Ele falava, vai lá, santa, perfeita, vai lá. Aí eu chorava. Se meu marido não me vê qualidade em mim, o que tá adiantando? Sobe em cima de uma... Calma. Então, vamos entrar numa sessão de discipulado. Começou. Por favor, entendem primeiro round. Até que chegou num dia que teve até um culto na igreja, né? Da El Shaddai que a gente vai. A apóstola Cláudia ministrou uma palavra. E ela ia falando ali, e eu olhava, é isso, Deus tá me respondendo. Ele, mano, não tem nada a ver com isso, porque ela falou Jeremias, ali. Né? Não, Elias. Eu, é isso. Aí eu cheguei em casa e tava falando com ele, mais ou menos assim, né, nós dois, né? Entramos, tal, do quarto, eu dobro na roupa, tá vendo? A famosa cotovelada. Tá vendo? Deus me respondeu. Tá vendo? Ele, então, você, porque pra mim... Nossa, bem... Eu falei pra ela assim, pega, sobe em cima de uma pedra e vai pra praça pregar, então. Não foi nesse tom, não. Vai lá, ô santa, sobe em cima de uma pedra agora e vai lá. Aí isso aí aconteceu? Nós fomos parar num jump, em Sumaré. Aí eu voltei de lá e eu tava na praça pregando agora. Em cima de uma pedra. Mas o que aconteceu de específico nesse jump? Conforme tava rolando as ministrações, era o primeiro jump que a gente tava indo. Meu olho brilhava, parecia tipo o Tom e Jerry, o gatinho do Shrek. Eu olhava, gente, não sou só eu.
uau, que demais, tem mais gente também nesse raciocínio. Os gritos, se pegar a filmagem, era tudo, era eu lá no meio, gritando, e ele do meu lado, e várias cotoveladas, eu, tá vendo? Só na Aí eu tomei a cotovelada de Deus. Quando chegou no final, teve um momento da unção lá, né, de orar. E eu tava lá no canto de olho fechado, na frente, e agradecendo muito a Deus. Por eu não ter sido loucura minha. Que realmente ele tinha me dado a visão do, né, tipo, das palavras, de tudo que eu não tava louca. Tinha mais pessoas. Tipo, você não tá nessa guerra sozinha. Uhum. Eu estou olha a palavra que Deus tava me dando. Eu estou te colocando no exército, nessa luta comigo, só que tem mais soldados junto. Te puxando pro exército. Você não tá... Aí tô lá na frente chorando, de repente vem alguém, coloca a mão na minha cabeça e começa a orar. E quais eram as palavras? Deus está te levantando e Ele está te colocando numa nova fase, num novo ciclo. Tudo de experiência que você vem vivendo com Ele não é coisa da sua cabeça. Ele está te levantando. Você vai ser quem vai fazer diferença nessa geração. Essas palavras são palavras duras, mas é a geração de João Batista. Tá precisando ouvir, tem que ouvir. E foi falando, cara, quando eu abro o olho. Nem sabia. Forte, forte. Uau. Cara, eu saí daquele jump assim. Lutem, eu não tô mais nem aí. Deus falou. E ele no mesmo raciocínio que eu depois. Foi virado. Aí a gente saiu de lá e aí teve uma palavra muito forte, né? Se não tem pra falar pra dentro, você pode falar pra Jesus em qualquer lugar. Vai, espana. Fomos pra praça, fomos pra rua, podcast nasceu, que foi lá no Jump, né? E aí começou a pulverizar. Então, tudo que a gente tá vivendo hoje, a gente sabe que em primeiro lugar é Deus. Sempre. Mas, assim, veio daquele encontro que a gente teve no Jump Army lá em Sumaré. Na verdade, sabe qual foi a revelação que Deus me deu? Foi que a minha missão, isso fica até meio deselegante falar, gente, mas vocês vão dar pra entender o contexto, vocês já devem saber. É converter crente. Que antes de querer ganhar a galera lá fora, primeiro tem que ser ganho e restituído e restaurado quem tá dentro da igreja. Restaurar o posicionamento da igreja. Por quê? Porque acaba virando no automático. E principalmente os adolescentes. Por quê? Ou são pais pastores, ou são os pais líderes, ou são os pais que já estão na igreja há mais de não sei quantos anos. E isso estou falando de todas as igrejas. Entende? Aí tem aquele Deus, que é o pai e a mãe que apresentaram para eles. Eles não tiveram a comunhão e o próprio íntimo deles com Deus. Deus não tem. Deus, ele é pai, ele não é padrasto, ele não tem neto. Ele também não é vô. Então, tipo, era nesse contexto que eu sentia Deus falando, sabe? Spurgeon, há mais de 20 anos atrás, é um grande avivalista, Spurgeon, ele falou, naquela época, ele falou, vivemos em uma época que pregamos para os evangélicos. Que temos que converter os próprios crentes. Pra quem já foi batizado, né? Acho que eu vi uma dessa também. Eu postei no Instagram do Jump. Então, assim, eu guardei isso pra mim. Eu até tenho aqui. Eu guardei isso pra mim porque não é que nós somos crentes melhores que outros. Não se trata disso. Não passa nem isso pela minha cabeça. Eu não sou um cara que eu gosto muito de julgamento. Eu acho que eu gosto de posicionamento. Eu gosto de posicionamento. Ou você é ou você não é. Porque na hora que o bicho tá pegando, como tá pegando agora nas ruas, tem que saber quem é crente de verdade. Entendeu? Tem que saber quem é de verdade. Nós precisamos entender o nosso posicionamento perante a igreja, perante a casa, perante as vidas, né? Até porque as pessoas, elas não te buscam pela tua beleza, elas não te buscam pela tua roupa, pelo menos não na igreja. Elas te buscam pelo que elas veem de Deus em você. A palavra do Senhor diz que nós somos luzeiros para as nações. Ele não fala luzeiros para São Paulo, ele não fala luzeiros para Ribeirão Preto, ele não fala luzeiros para Campinas, para Guarulhos, ele fala luzeiros para as nações. Então, quando você se torna um luzeiro para as nações, quer dizer que você brilha a ponto do global você conseguir ver. Então, no mundo espiritual é como se nós fôssemos uma luz absurda. Luzeiro é um ponto de luz, mas para uma nação, então significa que a gente está olhando para o Brasil e está vendo um pontinho de luz chamado Elcio, está vendo um pontinho de luz chamado Renê, está vendo um pontinho de luz de cada um de nós aqui presentes. Então, é importante a gente entender que nós temos que ser essa luz. Nós temos que brilhar. E o que tem que brilhar em nós é a presença do Espírito Santo. Nós precisamos brilhar o Espírito Santo. Isso inclui nosso testemunho. Somos falhos. Gente, vocês vão errar todo dia, irmão.
O dia a dia é a luta, né? Vocês vão errar todo dia. Tá tudo certo. Ei, tá tudo certo. Paz e amor. Nós vamos errar todo dia. Mas o interessante é você saber buscar reconhecer e buscar perdão todo dia. O problema é que a gente se acostumou a ser errante, a gente se acostumou a ser pecador e esqueceu que existe um libertador. Ah, não, vou pedir perdão só de sábado em sábado. E tá levando de estimação. Exatamente. Entendeu? É mais ou menos por aí. Meu pastor é muito forte. Essa semana, realmente, o que Deus deu de palavra pra gente foi... às vezes você estar perdido ou estar numa luta, se você sabe que você está perdido, está numa luta, você vai buscar a melhora, né? A evolução daquilo. O problema é que a galera tá perdido, tá na luta, dentro da igreja e não sabe que tá perdido. E quando você não sabe, você além de não buscar a sua melhora, você acaba levando outros pro mesmo caminho dessa perdição. Normalizando o evangelho. Normalizando o evangelho. Eu falei sobre isso ontem numa administração da igreja, lá em Guarujá. Falei, gente, existe uma régua de vida. Existe uma régua aí de um evangelho fácil e de um evangelho verdadeiro, um evangelho puro, entendeu? Então existe essa régua. Esse evangelho fácil, ele tá cada vez mais banalizado. Então, tipo assim, é só falar o nome de Jesus, é só ler a Bíblia e tá tudo certo. Não estou dizendo que quem faz isso não vai pro céu, quem sou eu para julgar alguém, né? Até porque eu tenho também os meus defeitos. Mas eu quero alertar a juventude. Você tem que ter experiência com Deus. Quer ver uma coisa grave? Não estão nascendo adoradores. Estão nascendo músicos. Não estão nascendo mais adoradores. Quando eu chego num lugar que eu vejo alguns cantando, eu falo, poxa, aqui vai nascer um adorador em nome de Jesus. Mas os mais famosos, eles são músicos. São músicos. Muita técnica e melismas, eu acho que chama. Perfeitos e tal. São músicos. Vão atrair um momento de adoração. Mas tem inclusive músicos que estão... Tem adoradores que inclusive estão desviados, não vou citar nomes, mas tem adoradores que estão desviados, mas que suas músicas tocam o céu até hoje. Porque aquelas músicas não foram feitas para ele, foram feitas para Deus. Então aquelas músicas tocam o céu até hoje. Amém. Entendeu? Tocam as pessoas até hoje. Eu ouço música, isso aí vira até polêmica. Eu ouço músicas de cantores gospels que já não estão mais na presença. Porque a música, quando é feita para Deus, quando você pega um celular e dá para o seu filho, o celular é seu ou do seu filho? Exato. Do celular do seu filho. Então a música foi feita para Deus, então a música é de Deus. Eu hoje tenho dificuldade. Eu não sou musical. Tá? Eu sou zero musical. Então quando eu paro para escutar louvor, é para escutar, é para adorar. Né? Tem gente que não tá aqui, tocou uma música, já tá aqui, ó. Eu sou zero musical. Não tem aquela... Não tenho. Eu acho até ruim isso, tá? Minha esposa é bem musical, eu não. Então assim, eu tenho dificuldade às vezes. Então eu acabo apelando para um Santa Geração. É muito antigo. Mas eu apelo. Por quê? Porque eu infelizmente tenho dificuldade em encontrar muitos músicos que me levam até Deus. Atuais, né? Eu tenho dificuldade, cara. Eu sou muito sincero. Eu tenho dificuldade. Então, assim, eu acho que os músicos têm que parar de só cantar e começar também a fazer momentos de adoração. Por exemplo, cara, para mim todo músico tinha que estar em live todo dia falando de Cristo, falando de Jesus, trazendo a adoração, até porque se formos levar em consideração a adoração do céu, ela não para. E a adoração, ela não é só cantada, a adoração também é declarada. Em cima do altar, fora do altar. Então Exato. O problema é que é só com a agenda marcada que a gente adora agora, né? Oxi, se você é o templo do Espírito Santo, que é o que a galera mais joga, você é a igreja. Então, se você tá dentro da igreja e tem essa conduta, então seja a igreja quando você estiver fora também. Só se tá na escala, né? Porque só adora agora com a agenda marcada, entendeu? Com cachê pago, então fica meio difícil. Entendeu? Vou até beber. Eu tava falando com ela isso ontem. E não tá tudo bem não, tá? A gente faz célula. Não tá tudo bem não. Não tá. A gente faz célula e ela fala, você fica puxando esses hinos lá de trás. Eu falo, mas é o que... Não. Entra na minha casa. Vai mais pra trás, Deus de aliança. É mais antigo, Deus de aliança, Deus de promessa. Nossa, intimidade, né?
Muitas músicas do Davi Sassi, ela de trás. Eu adoro, eu literalmente adoro, tá? Vocês não sabem, mas eu tenho a mesma idade do pastor, né? Descobri hoje, assim. Peraí, tá chamando vocês de tiozão. Você tá vendo? Não fui eu que falei. Mas, pastor, eu tive a primeira experiência com Deus com 12 anos. Um pouquinho antes. E me desviei também com 13 anos. Olha, depois eu voltei. Essa geração, ela precisa muito de psiquiatra. Precisa muito de psicólogo. Não é psicólogo, é psiquiatra já logo. Precisa muito de psiquiatra, psicólogo. Precisa muito se tratar, sabe por quê, gente? Porque tem algumas patologias que elas são por causa dos traumas. Né? Eu, olha, por mim, gente, fica a dica aí, igrejas, contratem, chamem voluntários do ramo de psicologia. Olha, a igreja precisa de psicólogos e psiquiatras. Precisa. As pessoas, elas estão alteradas geneticamente, as pessoas estão ficando bipolares, as pessoas estão ficando ansiosas a ponto de se matar. Entendeu? Essa semana uma menina que estava sofrendo bullying na escola pulou da ponte. Ela sobreviveu, irmão. Ela sobreviveu. Foi a primeira pessoa que pulou da ponte lá de Manaus, do Rio Negro, que sobreviveu. Nossa. Ela sobreviveu. E a menina tava com roupa de escola. Ela saiu da escola para se matar. Então, assim, gente... Isso não pode ser normal, né? Não é normal, cara. Não é normal. E, tampa a... Não, irmão. Não tem que tampar a ponte. Tem que ajudar essas pessoas. Tem que auxiliar essas pessoas. E se não for da ponte, vai pular em qualquer lugar, né? Aí, pastor, como pai também, né? O erro também tá nos pais. Porque eu não sei o que passa também na cabeça deles, que eles querem dar um tratamento que nem eles mesmos tiveram com os filhos. Pois é, mas aí a gente parte de uma seguinte questão que eu também defendo muito pais, porque eu tive muito problema com meu pai e com minha mãe, né? Então eu tenho propriedade também para falar disso. Às vezes eles não conseguem dar o que eles não receberam. Então a gente tem que... Eles às vezes fazem de uma forma... Por exemplo, eu não recebi o que eu dou pro meu pai, pros meus filhos, pro meu filho e pro filho que tá na barriga da Larissa. Eu não recebi, mas eu decidi aprender. Então, eu busquei ajuda, eu aprendi para ser. O problema é que as pessoas preferem viver com a culpa nos outros do que assumir que precisam melhorar. Aquela música fala muito de me ajude a melhorar, porque sozinho eu não consigo mais, eu sei. É uma confissão de pedido de ajuda. Então, me ajude a melhorar, porque sozinho eu não consigo mais, vírgula, eu sei. Então, a primeira coisa é você acreditar, é você aceitar que você não consegue sozinho. Eu não consegui sozinho. Eu berrei muito nesses 10 anos de Jump. Eu sofri muito nesses 10 anos de Jump. Sofri muito. Sofri muito porque eu achava que era a minha vez e não era. Sofri muito porque eu via pessoas que não faziam aquilo que eu sabia fazer. Eu sofri demais, mas... era tudo um preparo. Amém. Era tudo um preparo. Às vezes você acha que tá pronto, mas na verdade Deus tá falando, eu tô te ajudando a melhorar. Sobre isso aí. Mas exatamente esse, eu também tenho esse raciocínio. Só que o dos pais que eu digo é tipo de querer largar o freio mesmo. É nesse sentido dos pais. De tipo assim, a criança é mais chora, fácil. Não sabe falar não. Então o celular, É mais fácil. Você não escuta. Eu dei um castigo no meu filho, tem 4 anos. Eu dei um castigo nele semana passada. Eu comprei um brinquedo pra ele e ele simplesmente, não gostei porque eu pensei que fazia isso. Eu falei, beleza, então faz o seguinte, o brinquedo foi caro. Eu tinha chegado de viagem. Desculpa. Eu tinha chegado de viagem, eu dei o brinquedo pra ele. Eu falei, você vai fazer o seguinte, você tá 2 dias de castigo, você não vai tocar no videogame, você não vai tocar em brinquedo nenhum, perdão, você não vai tocar em iPad, você não vai tocar em TV, você só pode brincar, e você vai brincar com os brinquedos que você tem, esse aqui você não vai brincar. Nossa, ele ficou frustrado, ele entrou no quarto dele e ele ficou trancado ali, ficou ali no quarto dele, a babá sabia que não podia brincar, não podia, tipo assim, não podia pegar em iPad, né? Videogame, essas coisas, não podia desautorizar, e meu filho é obediente demais, né? E aí eu deixei ele 2 dias. A cabeça dele mudou, 4 anos de idade. E o coração da gente dói também, Nossa, né? eu fiquei acabado. Transformação. Eu fiquei acabado. E eu via na câmera do celular e ele ali sentado. E ele começou a brincar com os carrinhos, aqueles carrinhos insignificantes, sabe? Aí ficou brincando com aqueles carrinhos insignificantes. Eu falei, pois é, ele tem que aprender o preço que a gente paga para dar as coisas para ele. Ele tem que aprender que tem crianças, enquanto o quarto dele tá cheio de brinquedos, e olha que a gente doa muito. Lá a regra é, comprou, doa 2, comprou, doa 2, comprou, doa 2. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, que ele tem realmente bastante, ele ganha muito presente da família em si. Meu pai, toda vez que vai visitar, leva um brinquedo novo para ele. Então, assim, é importante a gente ensinar
Porque a Bíblia diz isso, gente. A Bíblia diz isso. Ensina a criança, não ensina o jovem, não ensina o adulto. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que todavia, quando ela cresça, ela não se esqueça desse conhecimento. Aí o que acontece? Você quer ensinar seu filho com 15, com 16, com 17, essa idade ele já é jovem forte, como diz a palavra. Eu vou escolher jovens porque sois fortes. O problema é que a juventude tem que se tocar que ela é forte, ela não é sábia. Eita. E precisa da sabedoria para conduzir a força. Precisa da sabedoria, precisa. O maior êxito que eu tive no Projeto Jump foi o quê? Foi porque enquanto estavam tentando fazer com os braços o Projeto Jump, e criamos muitos êxitos, não estou falando mal das lideranças anteriores, jamais, criaram muitos êxitos, mas o meu maior êxito do dia que eu assumi, eu tenho 2 anos de Jump, do dia que eu assumi foi o quê? Foi que enquanto Deus estava me preparando dessa forma, enquanto estavam tentando crescer pelos jovens, eu estava criando relacionamento com os apóstolos. Então eu tenho hoje um relacionamento com todos os pastores líderes das igrejas. Então eu entro por cima, não entro por baixo. Eu fiz base com eles. Eles são a base da igreja, eles têm que ser respeitados. Os pastores de igreja têm que ser respeitados. Você que é líder de rede, se liga no que eu tô te falando, irmão. Não vai contra o líder da igreja. Ele que foi escolhido por Deus. Você é um pastor auxiliar. Eu sou um pastor auxiliar com muito amor. Sou servo do Altíssimo e servo do meu pastor, apóstolo Render Terra Nova. Não é nada meu, é tudo dele, do Senhor Jesus. Eu quero te falar uma coisa, você que é líder de rede, irmão, para de ir contra o teu pastor. Apresenta três oportunidades, pastor. Eu quero te apresentar essas 3 coisas aqui. Escolhe uma das 3 coisas pra gente melhorar a igreja. Você não pode chegar e falar, o pastor é careta, o apóstolo é careta. Não funciona, irmãos. Deus vai te abater. Deus vai te abater. Fica ligado. Eu já vi muitos caírem assim. Eu já vi muitos. Eu quero te falar uma coisa. Você que é filho de pastor, cuidado. Não vá contra o seu pai. Porque a semente que você tá plantando, você pode colher. Fica ligado. E a conta chega. Deixa eu voltar aqui pra gente fechar 2 assuntinhos importantes. Com 12 anos, aconteceu algo que acabou te levando para um caminho de se afastar da presença de Deus, né? Não, eu entrei. Se ele não dá dessas, não é ele. É que eu tenho... Não, eu aceitei Jesus com 12 e saí com 16. Saiu com 16, isso. Saiu com 16. Hoje, o que a gente tem visto com a juventude é esses momentos de realmente sair e às vezes fazer algumas escolhas. O que você passa assim pra essa galera que tá meio lá, meio cá, mas não é só meio lá, meio cá, às vezes por escolha ou porque é culpado de algo, não. De tanto barulho que acontece em volta, tantas coisas, acaba às vezes não suportando ou não cedendo. O que a gente passa pra essa... Você que tá um pé fora, né? Eu quero te dar um conselho. Busca menos julgamentos. Te julga, te auto-julga mais. Olha para dentro de você. A palavra do Senhor diz, sonda. Ele sonda. Tem até uma música que fala, sonda-me, quebranta-me, restaura-me. Quando você se sonda, você começa a ver que os defeitos que você está vendo na sociedade estão dentro de você. Então, isso não é um tapa na sua cara, isso é uma consolidação. Outra coisa, procura ajuda. Se você tem alguém, se você tem um pastor, se você tem um discipulador, se você da visão tem um discipulador, se você tem um amigo, né? Procura ajuda. Se você não tá bem com ele, procura ajuda em outro, mas não fica morto. Não fica desfalecido. Porque deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem culpa das trevas desse mundo. Deus não tem culpa das trevas desse mundo. Tô aqui para te ajudar. Tem pastores, tem líderes. O que não falta é gente cheia do Espírito Santo. Amém. E eu quero te dar uma última dica. Não permita que as justificativas desse mundo te tirem do céu. Não permita. É importante que você saiba que a tua salvação depende unicamente e exclusivamente de você. Amém. E importantíssimo, né? Que podia depender dos outros, né? Porque daí você pode culpar, né? Mas não dá, é sobre você e ele, né? E um outro assunto que a gente entrou, a questão do adorador, né? Da música, de quem tá adorando, essa questão. Eu queria te fazer uma pergunta na fogueira agora, né? Dale. A galera, o que você acha em relação à música secular? Né? Tanto pro estudo, quanto pra adoração, quanto o posicionamento assim. Cara, música tem a ver a fé pelo ouvir. Então, se entra a fé, entra a maldição.
Então, o problema foi o que fizeram com a música. O problema foi o que fizeram com a música. Eu até falei uma vez com meu sogro. Tem algumas músicas que elas, cara, elas são amor. Inclusive, fica a dica pros cantores, adoradores, façam umas músicas de amor. Músicas de amor mesmo. Olha, eu lembro de uma banda, cara, eu esqueci o nome dela agora, que tinha uma música de amor linda, era Coros. Ouviu falar? Já sim, agora. Depois você dá uma ali, depois você coloca aí no link pra galera ver. Não sei o que houve com essa banda, mas tinha músicas de amor. Amor mesmo cristão, porque, gente, deixa eu falar um negócio, não é porque a gente ouve adoração que a gente não vai ouvir uma música de declaração. Hoje falha músicas para declarar. Aí a pessoa pega uma música de um sertanejo, que o cara é um poeta, né, para se declarar para a esposa, aí é rachado na... É um amor diferente, né? Não, aí é rachado pela coisa. Então, não tô falando pra galera ouvir música mundana, não tô falando, secular, não tô falando isso. Eu estou falando que estragaram a música secular. Estragaram, né? Antigamente tinham, eu vou dar um exemplo, tá? Volto a falar, não sou musical, mas antigamente tinha, vamos botar assim, um Roberto Carlos. Existem algumas músicas do Roberto Carlos que você pode ouvir de A a Z, é amor, é puro. Você tá entendendo? É puro. Então, assim, a boca fala do que o coração está cheio. Se está falando a pureza, se está falando amor, cara, ouve só o amor. Entendeu? Música, pra mim, ela tem dois objetivos: declarar e adorar. Então, assim, você vai escutar um proibidão, você tá declarando o quê? Você tá adorando a quem? Né? Você vai escutar, por exemplo, eu gosto de escutar, e o pessoal, é concentração, é yoga, é não sei o quê. Eu gosto de escutar barulhos da natureza. Eu gosto de trabalhar ali com barulho da natureza. Eu gosto do aquário, do barulho do meu aquário. Nossa, eu faço questão de ouvir aquele barulho todo dia. Eu também. Pois me causa concentração. Então, você é pecador, por isso você não sei o quê, irmãos, vamos parar de palhaçada. Entendeu? Vamos parar de besteira. Tem mais o que a gente se preocupar. Agora, quanto à música secular, eu acho assim, o que te faz mal? O que te faz mal. Por exemplo, eu tenho dificuldade. Eu liguei pro Gui Brasil essa semana. É meu amigo. É meu amigo. Top. Eu falei, Gui, eu tô precisando que você venha em Manaus. Ele mora em Portugal. Eu falei, Gui, eu tô precisando que você venha em Manaus pra gente fazer uma série de sets pra que a gente possa ter mais músicas cristãs. Porque tá aí, eu gosto de batida. Eu também. Meu irmão, é batida. Meu som, de todos os meus carros eu boto um sub bom. Eu gosto de batida. Aí o quê? Quais são as melhores batidas que tem? São as mundanas. Né? Eu não escuto. Eu pego sua, eu pego do apóstolo Catalim, do DJ Catalim, eu pego do Gui, né? Então eu tento mergulhar nisso, mas falta. Tem hora que enjoa. É que nem conteúdo de TV. A gente roda e volta pro mesmo assunto, né? Os podcasts. É igual televisão. E não é falta de grana. Porque tem sim empresários cristãos que tem como investir. Só que a galera não quer. Aí os crentão vai para um Rock in Rio, os crentes vai ver filme de Marvel lá, não sei o que, das quantas. Nada contra, mas se é para fazer Um Deus Não Está Morto, igual o último que foi lançado agora, assistiu não tinha nem 7 pessoas dentro de um cinema. E é do Cinemark que eu tô falando. Qualidade top. Mas o cinema tá morrendo, cara, sabia? O cinema tá morrendo. Em Manaus, cara, eu fico com dó, cara. Eu vou te falar, eu acho que os donos têm que chamar os pastores para conversar, os donos de cinema. Eu vou dar essa dica. Os donos de cinema têm que chamar os pastores para conversar, porque nós podemos começar a trazer filmes, inclusive filmes que já passaram, e trazer a igreja para assistir, entendeu? Porque, cara, a galera, eu volto a falar, olha o efeito virtual, olha o efeito virtual aí. Olha o efeito virtual. A galera não tá deixando de ir. Se liga nisso, você que tá ouvindo isso. A galera não tá deixando só de ir para igrejas, a galera não tá só deixando de ir para eventos gospel, não. A galera tá deixando de ir para cinema, a galera tá deixando de ir para shopping, a galera tá comprando tudo online. É restaurante, porque o iFood vem, né? O iFood vem e traz comida na minha casa. Pra que eu vou sair de casa? Se eu tenho o meu garfo aqui que eu gosto de comer, se eu tenho o meu copo grande que eu gosto de encher de refrigerante, se eu tenho as minhas manias. Então, assim, cada dia mais eu alerto como pastor de jovens, cada dia mais o relacionamento tem sido destruído pela falta de contato físico. E o que Deus vem ministrando é literalmente isso.
as coisas que você mais acha que não tem problema, é ali que o Satanás tá. É ali que o diabo gosta. Ele é sutil. Nossa, ele entra num devagarzinho, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando você vai ver, você tá no conto do vigário que nem viu. A gente fala aqui, apóstolo, pastor, apóstolo também não. É porque não, já recebe. A gente fala que, por exemplo, vou fazer um podcast para falar de Deus, para falar de política, a gente vai entrar agora, né, também nesse assunto, é importantíssimo, política, para falar de conteúdos, de testemunho, de história, e aí vamos buscar um patrocínio, vamos buscar uma ajuda, vamos fazer... Não aparece, é uma coisa absurda. Pô, é ruim? Não aparece. Empresas cristãs, a galera não vem... investe lá num que tá com uma latinha de cerveja, num que tá fumando um baseado, mas não vai fortalecer, porque a própria igreja entregou tudo na mão do mundo. Se a igreja começa a produzir, ela deixa de ser só consumidora, ela passa a ser um fornecedor de conteúdo. Cara, mas isso é um erro da própria igreja. Eu vou falar sobre isso e eu tô trabalhando isso agora. Por exemplo, igrejas, façam rede de empresários. Igrejas, façam rede de empresários. Como assim, pastor Elcio? Façam exposições dos seus empresários. Quando os empresários crescem, automaticamente as igrejas crescem. É automático, dízimos, ofertas. É automático. Tem que investir neles. Olha, existe um costume maçom que eu admiro muito. Pesado, né? Falar isso, mas escuta a íntegra do que eu vou falar. Eles compram deles. Se essa caneca vende do irmão lá, ele só vai comprar a caneca desse irmão. Todo mundo só compra deles. Por que não abençoar os cristãos? Por que não abençoar o irmão lá que vende café? Se ele vende café, eu vou comprar dele. A gente está começando a trabalhar isso na nossa igreja. Verdade. Volto a falar, não é exemplo deles. Eu estou dando um exemplo que eles fazem há anos. De unidade, né? De unidade. Isso aí não nasceu nos maçons. Isso aí nasceu... Não sou maçom, minha família não é maçom. Por favor, seja inteligente. Por favor, né? Vou fazer o corte aqui. O pastor Elcio fala que... Não, é porque tem cada imbecil que eu vou te contar. Então, assim, isso vem dos feudos. Sim. Vender do feudalismo. Vamos dar uma aula de história aqui pra galera. Vender do feudalismo. A galera tinha que trocar as coisas. Vender do escambo desde o nascimento do Brasil. Escambo desde o nascimento do Brasil. Os portugueses davam uma coisa, os índios davam outra. Então, o escambo ainda é uma moeda que salva o comércio. Escambo como? Eu vou comprar isso de você, você compra isso aqui de mim. Tem a troca de moeda, mas isso aí salva. Quer um outro exemplo? Isso está acontecendo na Venezuela. Na Venezuela tinha lugares, eu não sei como está agora, mas é porque eu conheço alguns amigos venezuelanos, eles só estavam aceitando dólar. Não aceita moeda, não aceita Bolívar. Vamos só aceitar dólar. Vamos trocar só dólar entre a gente. Vamos fazer o escambo entre a gente só em dólar. Então, assim, cara, as igrejas têm que ajudar os empresários. E isso fica uma dica muito séria para todas as igrejas do Brasil que escutarem isso. Igrejas, ajudem os empresários. Tanto que na própria El Shaddai mesmo, começou com a Donep, né? Eu fui. Eu vou também sempre, eu sou amigo do Altomir. Aí, é literalmente uma estratégia bem estratégica, óbvio, né? Tipo de Jesus, que é o que tá precisando. Só que não, é do irmão, então, dá um desconto aí. Em vez de abençoar, pede pra tirar um pouquinho, né? Eu não peço desconto de membro, assim, eu não peço, não. Né? Não tipo, peço. Você paga, tem que dar valor pra outra coisa, mas não dá. E o pior é que o cara acaba, né, querendo fazer aquela semente, acaba querendo dar, né? Acaba querendo dar, não, eu quero honrar sua vida. Eu sei que tem a semente do plantar, né? A semear ali, né, na vida de algumas pessoas. Mas, cara, invista, ajude as pessoas da igreja. Se tem alguém, você faz blusa, tem alguém da igreja que faz blusa, cara, invista nessa pessoa. Fazer junto ali, invista nessa pessoa, porque que moral nós temos se nós nos ajudarmos uns aos outros? Como é que dizemos, pois, que amamos ao Deus que está nos céus, se ao irmão que está ao lado não recebe o nosso amor? É verdade, né? Como fala aquela menina. É verdade. Tem uma igreja que a gente foi que a mulher ficava no fundo. É verdade. É verdade. Pastor, vamos falar da atualidade hoje, né? Bora. Política. Atualidade. É o que tá no ápice hoje. Leonardismozinho básico. Do nada. Então o cavalinho aí. O que você tem para passar pra gente nesse momento de política, de tudo isso que tá acontecendo no Brasil, posicionamento da igreja, posicionamento de pastores, de discípulos, liderança e o seu posicionamento sobre tudo isso aí? Cara,
Primeiro eu vou começar batendo, porque não tem jeito. A gente gosta, pode. Deixa eu falar um negócio pra você. Tem muita igreja que tá falando, esse não é nosso papel. Tem muita igreja que tá falando que, nós precisamos orar. Queridos, oração sem ação é morta. É morta. Deus não levantou só um orante, Deus levantou Josués. Deus não levantou só Moisés, Deus levantou Calebes. Deus não levantou só um Adão para ficar reinando no paraíso. Não. Deus levantou Pedros, Deus levantou Joãos, Deus levantou Matias. Deus também levantou, infelizmente, Judas. O problema é que as pessoas estão achando que são eternos Adãos dentro do paraíso. Você pode estar achando que você está no paraíso, mas você está na guerra. E eu quero falar uma coisa. Se a gente perder essa guerra, porque não tem como perder, porque nós em Cristo somos mais do que vencedores. Se essa guerra for perdida, deixa eu te falar uma coisa. Você que é metido eu chamo de crente playboyzinho. Nutelinha, que fica somente dentro da igreja e não se coloca com seu posicionamento à frente. Deixa eu lhe falar uma coisa. Então você pode rasgar a Bíblia quando o Senhor fala que Ele nos deu a terra por herança. Você pode rasgar a Bíblia quando fala que Ele é o Deus da nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você pode rasgar a Bíblia quando o Senhor fala sobre governo, sobre se um justo governa, o povo se alegra. Então quer dizer o quê? É melhor entregar essas urnas fake, falsas, comprovadamente burladas, comprovadamente 5 tipos de urnas, 4 burladas. É fato. Aí quer dizer, é melhor entregar na mão do inimigo, porque meu papel é só orar, do que me posicionar. Queridos, o reino de Deus é conquistado por força. Porque Ele é o todo-poderoso Deus da força. E contra Ele, o inimigo não tem força. Agora, se você continuar somente com a sua oração, sem ação, eu quero lhe dizer, vão nascer os que vão agir. Você pode ser somente o que vive, sabe por quê? Porque muitas pessoas só passarão pela história, outros serão a história. É sobre... Olha... É mais ou menos isso. E nisso, vou aproveitar já rapidinho aqui também. Eu tava lendo Daniel, até falei pro Marcelo. Falei, cara, desse vucu-vucu todo, eu ficava ecoando Daniel. Aí, tô orando, fui na Bíblia, aí fala que aqueles 2 carinhas lá queriam, tipo... acusar Daniel de algo, mas não tinha, né, provas, não tinha nada contra ele. Falou, então vamos chegar lá no rei, vamos falar para ele criar um decreto para oração, né, que só tem que pedir as coisas para o rei, se pedir para qualquer outros deuses e tal. Daniel, ele entrou, ele foi para casa dele, na Bíblia relata que ele subiu, foi pro quarto e abriu a janela. Teve até uma ministração, acho que foi do apóstolo René, que ele fala que Daniel, ele focou na direção da onde ele estava orando, né? Acho que era Jerusalém, né? Que ele tava, que ele virou assim e tava o coração com foco. Só que eu senti que Deus, eu já senti de outro jeito. Os amigos seguiram Daniel. Daniel, ele também poderia ter orado com a janela fechada. Então ele não tinha nada a esconder. Ele entrou dentro do quarto dele, ele foi para casa, ele colocou a arma que ele tinha, que era a oração, mas ele deixou explícito o que ele estava fazendo. Ele podia ter orado de janela fechada. Sim. Entendeu? Foi algo que... Quando a palavra e várias músicas falam buscar o íntimo, é para buscar concentração. É para não perder o foco. Então, sim, a questão da janela, a palavra do Senhor fala sobre janela várias vezes. De Gênesis a Apocalipse. Janelas são, de fato, fala sobre janelas da alma, fala sobre os olhos. E a palavra também diz, olhai para o céu, de onde vem o teu socorro. Então, para onde você olha, você conquista. Então, no momento que ele abriu aquela janela e olhou para onde estava a oração dele, ele fez exatamente o que os brasileiros estão fazendo hoje. Olhamos para o objetivo. O objetivo é a justiça, o objetivo é a honestidade. Mas não vamos deixar de orar, porque é orar e sem cessar. Mas orar também é necessário ação. É disso, eu falei, o povo se pega. Eis que Deus, ele chama a gente pro secreto. Eu falei, o inimigo está à espreita todo tempo. Ele não para de trabalhar. Cara, eu tenho passado muito pra galera o Senhor dos Anéis, pra galera ver.
Nossa. Mano, a atividade espiritual daquilo ali é aquilo. O inimigo tá trabalhando ali na surdina. Trabalhando na surdina. E o que acontece? Simplesmente quando vem, já está uma explosão de crescimento. Então, enquanto que a gente fica parado, sem agir, mas é aquilo que eu falei, tá? Vai ter os que vão ficar só ali, cantando, orando, e enfim, tá tudo certo. Mas vai ter aqueles que vão crescer. O problema é você que tá parado, sem fazer nada, criticando quem quer fazer. Eita, tipo isso. E chamando de bobo ainda, né? Não, chamando de bobo, chamando de antidemocrático, de ato antidemocrático. Irmão, pelo menos vai estudar o que é antidemocrático quando você falar uma besteira dessa. E outra coisa, tá? Aqui se enquadra. Eu vi uma frase que fala assim. E eu tô falando estudar porque eu sou advogado, eu sei do que eu tô falando, né? Eu sei do que eu tô falando, fraude, eu sei do que eu tô falando sobre uma questão chamada, no mínimo, suspeita, né? Como que uma pessoa que te indica, você vai julgar uma pessoa que te indica e você vai julgar a eleição da pessoa que te indicou. Gente, isso é um absurdo. Conflito de interesse total, né? Então, assim, pelo amor de Deus, a gente não pode deixar o Brasil... Uma frase que se encaixa. A preguiça é um pecado que nem os demônios cometem. Porque eles trabalham 24 horas por dia para levar alguém pro inferno. É por aí. Então, tipo... Você sabe que a gente tem participado ativamente da política e tudo, né? E a galera tá dentro da igreja orando, ok, Deus tá ali. Mas eu tive uma experiência no Ibirapuera que foi algo de, assim, totalmente sobrenatural com Deus. Ali, uma atmosfera de presença de Deus, do Espírito Santo. Enquanto eu estava ali fazendo o meu papel como cidadão, orando pela nação e também ali, me colocando de corpo ali, eu me senti tomado pelo Espírito Santo, assim, a presença de Deus... junto com a gente, encapsulando essas pessoas, protegendo essas pessoas, porque é uma batalha espiritual e física. Então, às vezes, a gente tá orando em casa, ok, precisa da oração, mas precisamos da ação. E não é fazer loucura, mas é se pôr, né, ali, como se posicionar, né, isso é... Vai falar lá pra Moisés, por que ele não ficou lá com o sogro dele? Com o sogro, que daí ele já sabia quem era Deus, né? Tipo, só dali, cuidando das ovelhinhas e não saía nem pra abrir o mar. Eu tenho uma pregação do Playboy ao Libertador, eu tenho essa pregação. Moisés era um playboy, ele era filho de faraó, papai. Ele tava feito. Leitinho, né? Leitinho, papai, tava feito. Ele precisava sair dali? Não. Mas ele ousou, se liga, ele ousou ser usado por Deus. Trocar o dele pelo povo, né? Trocar o mais pelo menos. Se diminuir. O problema é que tá cheio de ideais e poucos instrumentos. É que o pessoal... As pessoas estão cheias de ideais, são idealizadores agora, doutrinadores, são agora os fazedores de novos evangelhos, né? Que tá rolando aí, enfim. Um dia vocês se convertem. E tá faltando instrumentos, tá faltando menos de mim, mais dele, entendeu? Tá faltando isso, tá faltando a gente se unir, cara. Tá faltando os pastores de jovens se unirem mais, tá faltando mais eventos juntos, coligados. O Jump é uma potência. Se eu fosse se eu fosse um pastor de um projeto pequenininho, poderiam até falar, você quer se escalonar. Não, o projeto Jump enche estádio em qualquer lugar do Brasil. Tranquilamente. Mas eu tô falando isso porque a igreja precisa se unir. Nós estamos num momento delicado da nação. Exato, tanto que até Jesus, ele literalmente, poder para isso ele tem até hoje. Ele não precisava nem dos 12 para poder ir lá. Ele podia fazer tudo sozinho, você tá salvo. Mas ele pregou a unidade, né? Entendeu? Ele fez com que a galera... É que a galera tá lendo a Bíblia assim, não foi Davi que foi lá derrubar Golias. Golias se arrancou a própria cabeça, caiu no chão. Não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, o mar se abriu sozinho, né? Tipo... É por aí. Tem que fazer a nossa parte, né, pastor? É por aí. Imagina, cara, eu tenho muita palavra pra falar aqui, mas eu não vou falar, mas assim, imagina o estresse de Moisés. Ele já estava estressado andando naquele deserto quente que só, e ouvindo aquele pessoal olhando pra ele e falando, tu trouxe a gente aqui pra morrer, né? Tu trouxe a gente aqui pra morrer. Era melhor ter morrido no Egito do que fazer uma lápide ter meu funeral no deserto. Era melhor ter morrido no Egito. Enfim, né? Então, imagina a cabeça dele. Mas não, ele falou assim, tá contigo. O problema é que a gente tem que parar de ter o cajado na mão e colocar o cajado onde Deus tá mandando colocar. Deus mandou plantar ali, aquele cajado abriu o Mar Vermelho. Aquele cajado ali, através da presença de Deus, através
através da vontade de Deus, através do direcionamento e posicionamento de Moisés. Direcionamento de Deus e posicionamento de Moisés. Então, cara, tem que ir. O problema é que a gente está com uma igreja que quer mais ensinar teologia do que ensinar a levar as pessoas para o céu. Tanto Moisés, só para fechar mesmo assim, que me pegou, ele falou agora, Moisés, ele foi tão sábio mesmo, toda vez que ele falava com Deus, ele voltava brilhando, né? Aí ele se cobria para as pessoas não enxergarem ele como não adorarem ele. Porque mas o problema, tipo assim, Moisés ele já raciocinava que se aquele brilho nele acabasse, as pessoas iam achar que a unção de Deus sobre a vida dele também acabou. Tipo, Deus não tá mais com ele. Então, tipo, a sabedoria dele também, como tudo tem os suas estratégias. Isso aí. E não existe cristão de esquerda. De novo, eu aqui mais uma vez falando disso. Pronto. Deixa eu ir para as perguntas, senão vai derrubar o nosso programa. Pastor, tem umas perguntas. A galera da internet interagindo com a gente aqui. Pastor Emerson, líder de jovens aí, de São Bernardo, né? São Bernardo? ABC, não. ABC, Diadema. Tá aqui, ó. Pergunta dele, pastor. Como foi chegar no apóstolo René para namorar a pastora Larissa? Essa é a pergunta dele. Constrói aí o... Cara, eu vou resumir. Meu casamento foi muito Deus, assim. Eu vou te ser sincero que nunca cantaria uma menina dessa forma. Eu fui um cara que vivia um pouco no mundo, né? E, enfim, fui de escola, tive minha adolescência e tal. Mas, cara, foi muito louco. Foi um sonho que eu tive e ao mesmo tempo, Deus tocou o apóstolo René no momento que ele me abraçou. Ele me deu um abraço, eu fui entregar uma oferta. E aí, quando eu entreguei essa oferta, ele me abraçou e ele, depois, né, claro, agora, depois de casado, depois de estar com a Larissa, ele falou que Deus, naquele momento, tinha falado pra ele, eis aí o teu genro, né? Então, foi muito de Deus, assim, mas a verdade foi que eu não cantei Larissa, né? Através dessa oferta, quando ele foi pra casa, ele falou, um menino diferente veio falar comigo. Ele falou de mim pra Larissa. Então foi um negócio muito louco, entendeu? Assim, foi totalmente atípico, né? Então ele falou de mim pra Larissa. E aí foi acontecendo dessa forma. Nos conhecemos na igreja, eu vinha de um relacionamento extremamente frustrado, ela vinha de um relacionamento extremamente frustrado, e a gente resolveu simplesmente deixar acontecer. E foi 6 meses de oração para começar um relacionamento. E foi 1 ano e meio para conseguir casar. Olha, glória a Deus. Então, mudando a pergunta, quando o apóstolo René tiver aqui, falar como foi chegar no genro? Não, essa semente plantada é plantada, hein? O pessoal não quer plantar semente. E eu vou te falar, não tava preparado nem um pouco para um relacionamento. Nem um pouco, eu tava mal, eu tava, porque é o seguinte, volto a falar, igrejas, contratem psiquiatras e psicólogos. Eu tava acabado. Por quê? Porque eu tinha uma bagagem emocional destruída, problemas com os pais, problemas com irmãos, problemas com os amigos, e cada dia pior. Meu testemunho é muito forte, tá aí no YouTube depois, quem quiser ver. Mas a verdade é que eu não estava preparado para um relacionamento. Deus me colocou nesse relacionamento. Então, assim, o meu relacionamento com a Larissa foi um negócio muito doido. Top. E é bom pra galera entender que não é simplesmente, olhei, eu quero... Não. Existe um tratar. O que às vezes as pessoas querem alguém de Deus, mas não quer ser alguém de Deus pra alguém. E na minha oferta, eu escrevi uma carta pedindo pra ele orar por mim. Porque eu não aguentava mais ter relacionamentos que me frustravam. Olha isso. Ele tem essa carta até hoje. Apóstolo René, espera aqui, apóstolo. Mas olha a unção, tipo, como literalmente é o espírito, porque ele como pai vai falar, tá doido? Colocar um maluco desse aqui? Não, tipo, não foi isso quando eu dei essa oferta, não né? Tipo... Não foi uma coisa, né? Foi totalmente de Deus. Foi, tá até no meu YouTube isso aí, no nosso casamento eu falo sobre isso. Ó, acompanha lá o pastor, hein, gente? Top. Mais uma perguntinha aqui da Verônica e André, diz assim, ó, como é ser o líder dessa geração tão linda, chamada Jump, e acrescentando a essa pergunta, como que você se vê com essa responsabilidade com toda essa galera a nível nacional? Cara, eu respondo isso da forma mais simples possível. Gente, a palavra líder pirou a cabeça de muita gente. Você que quer ter autoridade no altar, você que quer mandar, ter poder no altar, é porque você não tem poder em lugar nenhum. Eita!
Então, assim, eu fui preparado para ser líder do Jump e o que eu tô mais fazendo agora é descentralizando o poder. Descentralizando. Entendeu? Então, assim, eu sou líder, sim, claro, pela nomenclatura, mas eu me considero, Marcelo, um gestor. Um gestor. Eu me considero um gestor. Eu estou estudando há 2 anos com o apóstolo Marcos Santos, meu brother. Eu estou estudando sobre gestão, né? E eu aprendi. Pronto. E eu aprendi que quanto mais eu descentralizar, menos. Quanto mais centralismo, menos êxito. Então eu tirei o centralismo que já existia no Projeto Jump, existe nas igrejas. Gente, confiem nos líderes. Confiem nos líderes de célula. Confiem nos pastores. Existem muitos apóstolos e apóstolas centralizadores que não confiam. Eu entendo. Aquela sua conquista ali foi difícil e você não confia. Mas treine as pessoas que te rodeiam. O problema é que você vai ter uma hora que você vai cansar e você vai perdendo a eficácia. E quem sabe até perdendo a igreja. Então é assim que eu me sinto, cara. Eu me sinto muito tranquilo. Me sinto em paz, eu faço isso com amor, eu consigo ser no Jump quem verdadeiramente eu sou. Que legal. Livre de fantasias. Na realidade, né? No dia a dia. É o real, né? Meu sogro, quando me escolheu para liderar o projeto, ele já sabia como eu era, ele sabe que eu sou meio assim, diretaço mesmo, só que ele sabe que eu tenho uma coisa que o projeto precisa, eu não tenho esse peito de pombo de ficar no... é meu, tudo é meu, e na verdade é o que o projeto mais prega. É o maior desafio do projeto. Jovens em unidade, não é jovens e eu sozinho multiplicando poder. Tudo, né? Entendeu? Eu que sou formado em gestão, a minha visão ela é muito, de certa forma, empreendedora, de uma forma orgânica fazer a coisa acontecer. E a visão que a gente tem nesse segmento é realmente esse. É você, melhor do que você colocar a sua mão, é você formar pessoas capacitadas que cheguem onde a tua mão não está alcançando. Né? E aí você sozinho chega até algum lugar. Se os líderes que estão debaixo da minha cobertura crescerem, o projeto cresce, gente. No final vai voando. Olha aí, mais do que o apóstolo René, ele podia muito bem ficar centralizado lá em Manaus, na igrejinha aspas, tá? No Mir, com o apóstolo Arão que tá ali do ladinho, outra igreja. Gente, foi parar já a célula lá em Guarulhos, que é onde a gente mora. Ela tá lá em Guarulhos. Tipo assim, é algo que tem que ter, porque é a igreja, é o expandir, é o ir, é o... Não só aquele condomínio que a gente chegou hoje, que a gente mora lá, tem 9.800 habitantes. Uau. É mais do que uma cidade interior. E ali já tá plantada uma célula. No salão principal, oficial do condomínio. Deus está fazendo um trabalho ali que é dele. Total, né? É sobre isso. Tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante, que é da Denise. O que o senhor acha de fazer um jump direcionado só para as meninas? Não, um jump tá diferente, ó. É isso aqui, ó. O que o senhor acha de fazer um momento direcionado só para meninas no Jump Sumaré? Mas tem. Foi criado o Jump Elas. Já foi criado. Para você que não sabe, vai chegar com certeza em você. Inclusive, foi criado o manual do Projeto Jump. Por que eu fiz o manual? Eu tô fazendo esse manual desde o dia desde uma semana antes de eu saber que eu iria assumir. Eu tô fazendo o manual. Então, isso tem 1 ano e meio que eu tô fazendo. Quase 2 anos que eu tô. Não. Preparando. Quase 2 anos que eu tô fazendo. 1 ano e meio que eu tô fazendo esse manual. E ele tá pronto. E ele já foi divulgado aí para os coordenadores de estado do Jump, do pastor Edu Jassab. Show. E tem lá o Jump Elas. E eu fiz uma pesquisa de campo. E eu descobri que 37,5% das mulheres, por traumas, por problemas com os pais, problemas com os irmãos, elas preferem, não é que elas não gostam, elas preferem ouvir mulheres pregando. E é o que menos tem. É o que menos tem. Por que tem pouco? Porque acaba que a questão sacerdote é confundida com a mulher auxiliadora. A mulher auxiliadora, ela não é para ser uma mulher calada. É para ser uma mulher que auxilia em tudo, inclusive na fala. Você tá lascada. Então, inclusive na fala, entendeu? Então, assim, tem que crescer, mulheres, pastoras. É visível isso. Você vê nos grupos até do Jump, a maioria dos líderes são homens. Não é que não tem a mulher, é que a mulher acaba se acomodando. Então eu fiz, isso é um projeto meu, pessoal, esse é meu mesmo. Eu fiz o Jump Elas, e lá tem as siglas, eu vou te passar, você pode tocar nesse assunto com a galera aí. Maravilha.
lá diz os pontos, por que foi feito o Jump Elas. E um dos pontos foi porque as mulheres, elas estão envergonhadas atrás dos seus maridos. Um dos outros pontos absurdos é que os homens humilham as mulheres, seja líder de célula, seja o que for. Às vezes vai fazer uma célula de casais e aí só o cara quer falar. Mas a mulher quer ouvir uma mulher, irmão. A mulher quer ouvir uma mulher. Eu falo pra Larissa, você é a profeta, você é a apostólica, eu sou o pastor, eu cuido. Então, às vezes quando tá assim num evento muito grande, eu falo, não, a Larissa vai falar mais. Eu tenho palavra, mas eu sou aquele que cuida, eu sou aquele que junta, eu sou aquele que organiza. Então é importante respeitar o ministério feminino. Eu sou totalmente a favor que nesse exato momento cresça-se mais o ministério feminino do que se invista no ministério masculino. Então o Jump Elas está aí, tá pronto. Pode até depois, quando tiver o podcast tudinho direitinho, colocar lá o Jump Elas, que vai estar escrito lá. E foi uma pesquisa de 37,5% dos entrevistados, das entrevistadas, falaram isso. Que elas têm necessidade de ouvir mais mulheres. Agora põe a musiquinha de fundo. Atenção, feministas. Ó, pastor conservador de direita. E tá aí falando das mulheres. A Globo não mostra essa parte, entendeu? E eu tenho falado isso pra ela. O pessoal chama a gente pra fazer... Pode falar. Pra fazer o som, por exemplo. Ô, Marcelo, como que você faz o DJ? Vem aqui, vamos fazer uma rede de jovens, fazer um jump aqui, um jump ali. Falo, gente, o DJ, ele é um meio para um objetivo maior, que é levar a mensagem, é levar a palavra. E aí, automaticamente, a gente tem feito um trabalho, né? Como aconteceu agora na Rede Quest. Ela tem uma linguagem muito especial com as meninas, né? As meninas se identificam com a gatinha, com a Eliana, a forma de falar, coisas que ela passou que às vezes fica até desconfortável para um homem falar ou escutar de um homem, né? E aí foi o que aconteceu na Rede Quest, né? Tá aqui, ó, pra você. Olha lá. Jump Elas, tá pronto, não aí, é justificativo. Tá vendo, ó. E tá aqui, ó, 4 pontos. Sou mulher, tenho um ministério, porém estou numa zona de conforto. Sou mulher, tenho um ministério, porém não faço porque tenho vergonha e acanhamento. Sou mulher, tenho um ministério, porém gostaria de atuar ao lado do meu marido, porém ele me exclui. Sou mulher, tenho um ministério, porém atuo fortemente no ministério, mas por ser centralizadora e autoritária tenho dificuldade em trabalhar ao lado do meu marido com liderança. Então tem a mulher que é muito líder, né? E tem a mulher aqui que tá batida, né? Que tá humilhada, que tá submetida. Então, a gente vai trabalhar nisso. E todos os congressos do Jump oficiais, dos nacionais, vão ter o Elas no Jump. Tá aqui, o Elas no Jump. Lê você mesmo. Glória a Deus aqui, ó. Já dá pra ver. Tá pronto. Preparem-se, mulherada, porque se já tá ativado o negócio agora não é que ele fala da linguagem, não é. É que as pessoas têm mania de se direcionar para jovens como, tadinha, uma criança. Eu fui conhecer Jesus com 23 anos. Com 15 anos eu já estava grávida de gêmeos dele. Com 8 anos, misericórdia que eu já fazia. Então eu falo, ficar olhando pra essa galerinha com bibelozinho. Piorou, tá? Para. Piorou, essa geração piorou. Pior, né? Para. É o que eu falo. Glória a Deus pela sabedoria nesse momento mesmo. A frase que eu uso pros meus filhos é assim: o louco que vocês estão metendo foi mamãe que inventou. Então, ó. É por aí mesmo. Tá certo, não. É por aí. Mamãe já chegou primeiro. Você vem com o caju, já vem com a castanha. Entendeu? Aqui é a farinha, né? Enquanto você tá indo com a farinha, eu já vou ter com o bolo. Voltando. Mudando totalmente de assunto agora. Agora é o pega na veia. Pastor, eu queria que você deixasse uma mensagem pros seus filhos, pra uma cápsula de tempo para daqui uns 20 anos. Como se daqui 20 anos eles fossem assistir essa mensagem. Você passando essa mensagem para eles hoje. Filhos, nunca parem de lutar. Papai lutou pelo Brasil. Papai lutou por vocês. Papai lutou para você crescer, para você avançar, mas não para você ser um frouxo. Não para você ser um fraco. Tempos fáceis fizeram meninos tolos. Tempos difíceis fizeram o papai ser forte e corajoso. Não tô lutando para você ser um covarde. Tô lutando para você ser da geração de Josué que conquista geografias. Seja homem, avance e conquiste. Amém. Glória a Deus. Olha. Forte. E pra esposa? Mas deixar pra não, aí não precisa pra 20 anos. Não. Aí é algo assim. Um recado agora. Uma mensagem especial pra pastora Larissa do que ela representa. Aí o que Deus te usar no seu coração. Amém. Assim. Meu amor, Larissa Nogueira Terra Nova Maia. Uma honra servir a Deus do teu lado.
uma honra estar com você, uma honra caminhar com você, uma honra dormir do teu lado, uma honra aguentar seus estresses, uma honra te amar, uma honra te servir, uma honra cuidar de você, uma honra te proteger, uma honra ter filhos com você. Eu sou muito feliz com você, exageradamente feliz. Não só feliz nos dias bons, mas feliz nos mais dias maus que tivemos, nos nossos problemas temperamentais, no começo do nosso casamento. Tudo aquilo me fez te amar cada dia mais, porque quanto mais eu vivi com você, guerras, mais vitórias e despojos eu acumulei na nossa casa. Te amo, que Deus te abençoe e que venham mais filhos, apesar de você só querer mais esse. Eita, tem bebezinho chegando, glória a Deus, hein? Top, hein? Bom demais, pastor. Bom demais. E acompanha lá também, tem um testemunho muito massa do... Tipo, de como eles viram da pastora conseguir engravidar, e agora a segunda gravidez também, eu tava vendo hoje. Larissa não podia ter filhos. Não podia, zero. Não podia, nós perdemos 4 bebês. Eita. 4 gravidez, 4 bebês perdidos. Aí nós fizemos um tratamento, e aí Samuel quase não vem, e aí quase ela perde Samuel, e aí ela teve nó nas vísceras, com Samuel dentro, ela teve que operar. E o médico olhou pra gente e falou, é pra salvar quem? Eu falei, salva minha mulher. Salva minha mulher. Salva minha mulher. Pode. Se Samuel tiver que morrer, ou Deus salva ele, mas minha mulher você salva. Falei pro médico. E Samuel tá aí, vivo, firme e forte. E o nome dele não ia ser Samuel, ia ser René Neto. E o apóstolo dele falou, não, o nome dele não pode ser René Neto. No dia da operação, internado dentro da Unimed. O nome dele vai ser Samuel, porque Deus ouviu o gemido dessa criança. Nossa. E aí a Larissa está grávida agora. Do nada a gente descobriu, ela ia fazer um exame e precisava fazer o teste de gravidez. E aí eu cheguei de viagem, tomei um susto. E ela me falou, eu fiquei assim, como você tá grávida? Tipo assim, você não podia ter, só com tratamento, né? As 2 trompas dela eram obstruídas. Olha Deus olhando pra você, né? Galera. E aí eu cheguei em casa, ela mostrou e tipo, a gente já ficou apreensivo, não falou pra ninguém, porque já tinha perdido 4 da mesma forma, né? Aí a gente não sei o quê, e aí Deus falou, não trate isso como se o milagre não fosse meu. E aí a gente começou a confessar. E aí, se fosse mulher, ia ser Esté, né? Mulher guerreira, ávida. E se fosse homem, seria Rafael, que é Deus que cura. Jeová Rafa, né? Então, Deus que cura. Então, é menino e o nome dele é Rafael Ioave. Terra Nova Mais. Estamos te esperando, hein, Rafael? Claro que eu falei, será que ia vir um René Neto, né? Eu falei, não, veio um Rafa. Então Deus a pastora Larissa é capaz de surgir, então, um Renezinho aí no meio do caminho. E a pastora, quando que ela vai passar por São Paulo aqui, pra gente fazer meio que um sequestro relâmpago? Agora vai dar uma... Cara, eu ano que vem eu tô querendo passar, tipo, um mês. Mas esse mês já seria o mês que eu faria os regionais daqui, porque eu já vi o tamanho disso aqui. Se eu não ficar um mês aqui, eu não consigo dar conta. É muita coisa. Mas ano que vem, o que o Jump promete é abrir mais regionais em São Paulo, né? E automaticamente estar mais tempo aqui. Então, assim, é só a gente se organizar aí, que certeza dá para vir. E a gente vai acompanhando aí a agenda, com certeza Deus vai fazer. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tá vivendo isso do Jump, o Jump tá pulsando. Conta com a gente aí, pastor. Nós estamos nessa missão junto, né? Bora, DJ Marcelo, quando tiver confirmado, Jump Sumaré. Vamos aí, ó, tá confirmado, já tava confirmado, não é? Vamos falar, ó, Jump Sumaré você não pode perder, hein, gente? Dia 18 a 20 de agosto, gente, você não pode ficar de fora, hein? Vambora. Mas nem que você queira. Se tiver perto, eu não vou deixar ficar fora. E detalhe, para os mimizentos aí, devotos dos novos evangelhos, né? Fica a dica aí. Esse ano nós vamos falar The Last of Days. Vamos falar sobre os últimos dias. Eita. Então fica ligado, meu irmão. Vai vir gente de tudo quanto é lugar desse país falar sobre os últimos dias. Escatologia na veia. Forte. Cada degrau alcançado é um caminho que Deus tem bem trazendo. Né? E o evangelho, ele é da graça, mas ele também Deus não é de graça. Tipo, tô falando lá na ministração do nada, quando eu fui ver, anda com prego no bolso. Depois eu falo o contexto, tá? Depois eu explico pra vocês também. Que é isso que dá desespero de ver as pessoas quando fala do evangelho. Evangelho sem confronto não é evangelho. Assim como um crente sem cruz é um crente sem história. É isso. Ping-pong, pastor.
Jogo rápido. A gente queria ficar aqui umas 3 horas, né? Mas a agenda tá maluca. Vamos... Vai. Ping-pong é o quê? A gente fala umas palavras e aí vem aquilo que vem na lata, primeiro, bate pronto. Tipo assim, um lugar. Minha casa. Um herói. Jesus. Fora Jesus? É porque todo mundo vai falar Jesus, né? É, pode ser fora Jesus. Meu sogro. Apóstolo René Terranova. Beijão, apóstolo. Amor. Família. Uma comida. Caranguejo toque-toque. Ele fica batendo? É brincadeira. É aquele caranguejo que a gente fica quebrando e come, sugando. A gente chama de caranguejo toque-toque em Manaus. Toque-toque. É por isso que ele gosta de aquário. Ele já faz a alimentação dele ali no negócio. Eu vou falar um líder porque tá aqui, mas um líder. Todos do Jump. Aí ele joga isso pra mim, sempre. Vamos lá, música secular. Não joguei nada. Eu tô quieto aqui. Tá vendo? Ele dá até aquela pausa e olhou pra mim assim, ó. Não, música tem uma outra parada aqui. Cara, eu não sou musical. É até difícil eu falar. Não sou musical, sou zero música. Mas, tipo, ouve, não ouviria? E, tipo, o seu posicionamento relacionado a tipo, uma música, Eu falei sobre o posicionamento da música. Isso. Mas, assim, cara, não tem como responder. Eu não sei uma música, assim, batida. Boa. Lula? Nem a pau. Bolsonaro? Hoje, em 2026 e em 2030. Boa. Um livro. A Arte da Guerra. Aquele ali? É ele mesmo. Um filme. Prova de Fogo. Nossa, essa é top. E um versículo? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Tem se falado muito sobre isso no Brasil, né? E é vivo, eficaz, atualizíssimo, né? Na verdade, eu acho que é o versículo que mais tem que ser lido agora, nesse tempo. A verdade liberta. Quem não parar para ouvir a verdade, além de não ter moral para falar dela, vai atrapalhar a verdade existente. Os fatos existentes, né? Exato. Vai doer sair dessa crise, irmãos. Vai doer. Mas a gente vai vencer. Tinha que fazer aquele cartaz que eu queria fazer quando a gente tava fazendo evangelismo na praça. Eu queria colocar um cartaz gigantesco falando assim: pecar por falta de conhecimento não vai ser mais sua desculpa. Verdade. É tipo isso. Eu queria agradecer aqui nosso apoiador, nosso patrocinador aí, Fazenda Santa Helena, a galera do café. Manda um cafezinho. Vou enviar pra vocês lá também, orgânico de Minas, direto da fazenda. Você pega o café na mão assim, ó. Faz a torra na hora. É maravilhoso. Queria agradecer você que tá em casa também, né? Se você quer ser um apoiador do podcast, fazer isso acontecer, nos ajude, entre em contato, porque a gente precisa de apoio, né? Todo mundo, tudo para acontecer é necessário. Isso é um ministério, mas é o ID de uma forma diferente. É levando as histórias, levando a palavra de Deus para dentro da sua casa, do seu celular. Você vê tanta coisa aqui. Vamos receber um pouquinho mais do amor de Deus, né? Ou pelo menos conhecer. Porque as pessoas vêm igual o pastor Elcio. Ele não caiu literalmente de paraquedas. Você tem que conhecer o público para falar, nossa, 10 anos já. Nossa, mas já tá... Esse é o objetivo, entende? Entendo. Tipo, de... Todo mundo que vem aqui, você vê que não é só mais alguém que tá se achando no meio de um celular, sabe? Tipo, tem a cruz. É isso aí. Pastor Sidney Matsueda fez uma pergunta, mas já respondeu no decorrer da conversa, que seria o posicionamento com a política, né? Então eu queria fechar aqui, te deixando à vontade. Quer passar uma mensagem pro pessoal sobre o que está por vir, planejamentos, uma mensagem, assim, o que vier de Deus aí para fluir para essa galera. É isso, pessoal. Eu acho que foi muito proveitoso todos os temas que foram narrados aqui, né? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família. Eu quero te aconselhar a voltar para casa. Não sei porque eu tô falando isso, mas eu acho que você que vai ouvir isso, você precisa entender. Volta para casa, volta para tua família, volta a amar, volta a visitar a tua casa, volta a visitar teus avós, volta a ter relacionamento, porque haverão dias de muita dor, haverão dias de muita guerra. E o importante é você se guardar agora, amar agora, viver o agora, viva a família, porque senão, mais tarde,
você vai sentir saudade disso. E eu faço das minhas palavras o texto de João quando fala de Nicodemos. Nicodemos foi o cara mais burro da história da Bíblia. Ele começou vendo Jesus, começou ouvindo Jesus, depois ele já estava julgando Jesus e depois ele estava ajudando a cuidar cuidar do corpo de Jesus para ser levado até o sepulcro de José de Arimateia. Então, aqueles que aqueles que não derem valor na vida sofrerão e chorarão na morte. Então, dá valor para tua família. Família é tudo, continua sendo tudo. Não vai concordar com o teu posicionamento, não importa. Família nem sempre vai concordar, mas família vai sempre ser amor. Família sempre vai ser carinho. Não cai nessa de dizer que tua família é só tu e tua casa. Cara, você que tem problema com a sua sogra, ame sua sogra. Eu tenho uma palavra que eu falo sobre sogra, sobre a sogra de Pedro, fortíssimo, mas não é o caso agora. Eu quero te dizer, se você tem problema com a sua sogra, se você tem problema com o seu sogro, se você tem problema, você mulher tem problema com a sogra, com a mãe do seu marido, quero te dar um conselho. Família é família. Eles eram os pais do seu marido, os pais da sua esposa, eles eram a família dela antes de você. Sair da parentela não significa abandonar. Sair da parentela não significa não falar mais, não ter mais relacionamento. Sair da parentela significa abrir mais a família, crescer mais a família. Eu costumo falar que o meu sogro costuma falar que ele não perdeu 3 filhas, ele ganhou 3 filhos. Então eu quero te dar esse conselho. Foca na tua família, porque a família vai ser o maior suporte para as coisas ruins que estão por vir. Glória a Deus. Sobre. Mensagem forte, importante, pastor. Amém. Isso pega porque eu sou mãe de menino. Não, e... Tipo, não sei qual é a visão que a galera tem mesmo, igual minha sogra. É uma bênção. Podia ser um pouco... É brincadeira, a sogra, te amo. Ela é muito fofa. Só que é isso que pega também. Eu tenho o meu filho. Imagina chegar alguém lá também, assim, do nada, Traz pra dentro, tipo, não leva pra fora. Poxa, tem uma história também por trás, né? De abandonar, né? Tem muita gente que briga com sogra, principalmente mulher, porque acha que tá se metendo na educação e tudo. Nunca a sogra vai querer diminuir, ela simplesmente quer mais. Ela quer, tipo assim, pode até não estar precisando, mas ela quer ser aquela bênção que transborda. Entendeu? E as pessoas não conseguem entender isso. É a sabedoria, né? A voz da experiência. Exato. Então, assim, hoje, meu sogro se metia muito em muitas coisas e eu não entendia, né? Não tô falando no casamento mesmo. E aí depois eu fui entender que tudo que ele falava tinha total sentido e eu, tolo, não queria ouvir, né? Hoje eu ouço muito. Meu sogro fala pra mim, praticamente tudo vira lei. Né? Eu falo praticamente tudo porque tem algumas coisas também que ele erra, ele é humano. Sim, né? todos, né? E eu vou falar pra vocês, cara, a melhor coisa que eu faço todos os dias é estar próximo do meu sogro, da minha sogra. Falo isso pra minha mãe também, pra meu pai, falo isso pra Larissa, porque família é família, cara. Família é família. Sabe como eu recebo essa mensagem, pastor? Sobre a igreja da atualidade. A igreja, a gente tá pregando pra dentro da igreja, esquecendo que existem pessoas lá fora precisando. E se continuar assim, a gente vai continuar lambendo as nossas próprias feridas, sem ser luz e levar a cura para aqueles que precisam em volta. É semelhante, Marcelo, à candeia que quer funcionar sem querosene. Como é que você vai ser luz se você é um apagão dentro da sua família? Você tem que primeiro ser luz dentro da sua casa. Você primeiro tem que ser luz. Não é que a sua família vai concordar de você ser crente ou de você não ser, de você ser Bolsonaro ou você ser Lula. Existe algo maior do que Bolsonaro e Lula. Sim. Existe mandamento. Existe mandamento, honrar teu pai e tua mãe, para você viver muito. Sim. Você que tá brigado com seu pai e com sua mãe, eu quero lhe dar um conselho. Se converta hoje dos seus maus caminhos. Amém. Não se trata de quem tá certo. Se trata do mandamento que não tá sendo cumprido. Quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Exato. É disso que eu falo, Mas também não vem cair no conto do vigário também, né? Por entretanto, que hoje é tudo extremo, né? Calma. Eu não vou pra igreja mais porque eu tenho que ficar lá evangelizando a minha família. Cai no conto do vigário pra você ver, né? Eu tô olhando pro relógio, não é pro horário, não é? Porque olha que presente lindo que a gente ganhou aqui, ó. Olha aí. Olha lá, ó o das meninas. Eu tenho o apóstolo Renê no meu relógio. Respeita a minha história. Já. Ó. Top, hein? Gente, muito obrigado. Pastor, muito obrigado, assim, pela sua presença pra gente aqui. Cara, tá sensacional. É o que eu falo, a gente entrevistou um monte de gente, tem aquelas pessoas que a gente tem
é diferenciado. E pra gente é um motivo de muito orgulho a sua presença aqui, de verdade. É um prazer enorme, espero que cresça bastante, avance, continue na mesma pegada, muito cuidado com o agir, com o falar. Cresçam e apareçam, você também que está assistindo, pega esse link que você está assistindo, manda pelo menos para 3 pessoas. Se você não fizer isso, você está em pecado, irmão. Tá vendo? Manda para 3 pessoas, manda para 5, manda para 10, compartilha no teu Instagram, porque é importante as pessoas saberem que existe gente como a gente que estão aqui para falar a verdade e não para passar a mão. Não para passar a mão em pecado dos outros. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa para fechar? Quero. Se fosse para ser feliz, nós estaríamos aqui distribuindo sorvetes. Olha. Pode continuar. Entendeu? Porque é gravado. A palavra, de novo, a palavra ela é comparada a uma espada porque significa confronto. Se você quisesse conforto, ela seria comparada a um travesseiro. Prossiga. Tchau, gente. Deus abençoe. Obrigado. Tamo junto. Curte, compartilha, manda sinal de fumaça, como diz nosso apóstolo Renê, né? Faz alguma coisa. Reaja. Valeu. Valeu, galera. Um abraço.